Olá, amigos e amigas, nós participantes do nosso estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mais um encontro abençoado, né? Agradecendo ao nosso Pai Criador, na figura do Mestre Jesus, neste momento de prece, por mais esta oportunidade que nós tenhamos, não só agora, mas no decorrer da nossa semana, tenhamos paz, tenhamos luz para todos os momentos do nosso dia a dia, e essencial se faz esta base evangélica, né? Para que nós tenhamos dentro de nós já desperto, né, este sentido de vivência do Evangelho, que muito nos auxilia no nosso dia a dia, cada momento de nossa vida. Assim oramos agradecendo pela oportunidade e lembrando também aos que quiserem fazê-lo, né, colocar um copo d'água, uma garrafa d'água, né, para ser energizado pelos amigos da espiritualidade. Bem, então hoje, já iniciando o capítulo 1, abrindo o capítulo 1, cujo título é Eu não vim destruir a lei, trata das três revelações desse capítulo. Quais são as três revelações, né? Moisés, são três figuras, na verdade. Moisés, Cristo e o Espiritismo. Depois, ao longo do capítulo, vai falar da aliança da ciência e da religião e encerra com instruções dos Espíritos a Era Nova. Tá bem? Hoje, particularmente, é sobre Moisés. Bem resumido, claro, né? Depois é interessante, quem quiser pesquisar, tem até história, bibliografia dele de forma resumida na internet. Tá bem? Então, vamos ler o item 1, tá? Do capítulo 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. É a passagem evangélica na Bíblia. Moisés. Então, gente, quem foi Moisés? Resumidamente, temos aqui a bibliografia de Moisés, com fonte na própria internet, tá? No e-biografia, por Dilva Frazão, aqui, biblioteconomista e professora, aqui, citando aqui o crédito. Tá? Então, biografia de Moisés. Moisés, segundo a Bíblia, foi um descendente dos hebreus que, obediente a Deus, teria libertado seu povo do cativeiro no Egito e liderado uma longa peregrinação até a terra de Canaã. Toda a vida de Moisés, seus atos, seus feitos, suas leis, é relatada em 4 livros da Bíblia. Quais são esses? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que somados ao Gênesis formam o Pentateuco, tão conhecido, né? Diz a Bíblia que algumas tribos nômades da Palestina abandonaram o solo semiárido daquela região e partiram para o Egito. Chegando lá, foram escravizados e submetidos a trabalhos forçados durante longos anos. No século 13 a.C., a opressão chegou ao auge, quando o faraó mandou matar todos os filhos homens do povo de Israel, pois estavam se tornando mais numerosos que eles. Nascimento e juventude. Moisés, filho de Joquebede e Anrão, da tribo de Levi, nasceu no Egito na época em que o faraó determinou que fossem executados os filhos homens dos hebreus. Moisés foi escondido por 3 meses e depois, quando não pôde mais escondê-lo, sua mãe o colocou em uma cesta de papiro e a escondeu entre os juncos na margem do rio Nilo, enquanto de longe a irmã dele tudo observava. Essa é a história, né? Todos nós sabemos, né, que acabou sendo levado na cestinha pelo rio Nilo, né? Então, prosseguindo, a criança foi resgatada por uma filha do faraó Ramsés II, que tomava banho no rio. A irmã do menino se ofereceu para conseguir uma ama de leite, assim ele foi amamentado pela própria mãe. Depois de crescido, o menino foi entregue de volta à filha do faraó, olha que história, que lhe deu o nome de Moisés, o educou como nobre em ambiente palaciano. Olha como são os planos de Deus. A fuga de Moisés. Passaram os anos e Moisés saiu para ver seus irmãos. Notou que eles eram submetidos a trabalhos forçados e maltratados pelo feitor egípcio.
Certo dia matou o feitor e, para evitar ser declarado, fugiu para a terra de Madiã. Moisés passou então a viver no deserto, onde trabalhou para o sacerdote Jetro, que tinha 7 filhas, e uma delas, Séfora, tornou-se mulher de Moisés e lhe deu um filho chamado Gerson. A missão de Moisés. Quando um dia Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro no pé do monte Sinai, o anjo de Deus apareceu a Moisés. Aqui nós trazemos para o nosso esclarecimento segundo a doutrina espírita, né? Quando fala em anjos do Senhor, nós sabemos, são espíritos muito evoluídos, avançadíssimos. Então Moisés, agora falando dentro da doutrina espírita, ele não teve contato direto com Deus, com o Pai, não. Mas sim com espíritos elevadíssimos, enviados das esferas, digamos assim, mais altas da espiritualidade, né? Justamente para transmitir-lhe as ordens de Deus. Então, o anjo de Deus apareceu a Moisés numa chama de fogo. Também depois, num estudo mais apurado, podemos ver esses fenômenos, né, que tem a ver com a mediunidade de Moisés, de efeitos físicos. Das chamas ouviu uma voz que se identificou como Deus, tá, e que anunciou tê-lo escolhido para libertar seu povo do cativeiro egípcio e conduzi-lo à terra prometida. Durante a visão, Moisés recebeu poderes especiais. Poderes especiais, como já falamos, né? Mediunidade. E com eles poderia convencer o faraó para libertar seu povo. Moisés voltou ao palácio e fez o pedido ao faraó, mas esse recusou. Aí vem as 10 pragas. Ante a recusa do faraó, Moisés fez com que o Egito fosse assolado por 10 pragas. Transformação da água do rio Nilo em sangue, invasão de rãs, praga de piolhos, invasão de moscas, morte do gado, aparecimento de chagas, chuva de pedras, invasão de gafanhotos, trevas e a última delas, a morte de todos os primogênitos egípcios, que só então convenceu o faraó, que decidiu libertar os hebreus. A caminho da terra prometida. Quando Moisés e seu povo estavam a caminho da terra prometida, o faraó voltou atrás e ordenou que suas tropas os perseguissem. Mas Moisés abriu com seu cajado um caminho em meio às águas do Mar Vermelho, e depois da passagem dos hebreus, o mar fechou e tragou os soldados do faraó. Isso segundo o relato bíblico, né? É a interpretação lá que foi passada de geração para geração. Ao chegarem ao sopé do monte Sinai, Moisés se recolheu para o alto da montanha e recebeu de Deus as 2 tábuas com os 10 mandamentos e uma série de leis que passam a regular as relações entre os homens. Durante 40 anos vagaram pelo deserto, até que morresse toda a geração escrava, para que só os nascidos na liberdade pudessem entrar na terra prometida. A Bíblia descreve minuciosamente a Odisseia dos Hebreus, fatos que iriam influenciar a humanidade por séculos. Quando Moisés passou das planícies de Moabe para o monte Nebo, até o cume do Faga, em frente a Jericó, Javé lhe mostrou toda a terra e falou: essa é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, quando eu disse: eu a darei à sua descendência. Eu estou lhe mostrando essa terra, mas você não atravessará até ela. Deuteronômio 34:4. Sabemos também que Javé é a denominação, nome, muitos atribuem ao próprio Deus, mas é a denominação de um espírito evoluidíssimo. Nada há de mais nisso, porque todos esses espíritos estavam cumprindo as determinações do alto, que vinham de Deus, do próprio Deus. Significado do nome Moisés. Morte de Moisés. Moisés morreu antes de atravessar as fronteiras do solo prometido, tinha 120 anos. Foi sepultado no vale na terra de Moabe, na frente de Bet-Fegor. Entre aspas, os israelitas choraram por Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias até que terminou o luto por Moisés. Deuteronômio 34:8. Significado do nome Moisés. O significado do nome Moisés desafia até hoje os filólogos. A explicação bíblica: Mo igual a água, mas o Sher, salvar, isto é, salvo das águas. A etimologia egípcia: Msi, M-S-I, tá, pronúncia. Dar à luz. E-M-S-E-S, Mzes, deve ser a pronúncia, filho. Como guia religioso, profeta e legislador, Moisés ocupa o lugar de destaque tanto no cristianismo quanto no judaísmo. Considerado pela tradição o maior profeta hebreu, sua importância no judaísmo faz com que essa religião seja muitas vezes denominada fé mosaica. Então, de modo bem resumido, descrevemos aqui a bibliografia com fonte na própria internet, desse que foi o Moisés. Teve um papel relevantíssimo, importantíssimo,
na preparação para a vinda do Cristo. Então agora aqui, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, sobre Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus promulgada sobre o monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então nós sabemos, antes de ler, a própria lei transmitida por Deus, na sua essência, ela é válida por todos os tempos, todas as épocas. Até hoje nós sabemos. Trazendo a interpretação para a nossa época, como nós vamos ver aqui. Né? Agora, aquelas inúmeras leis específicas que deram a Moisés esse ar de durão, né, de um cara muito bravo, muito duro ali, ele precisava ser mesmo, porque naquela época o povo era assim, o povo era muito ignorante, era muito duro, muito rude. Então Moisés tinha que tratar muitas vezes por colocar medo naquele povo. Como ele disse aqui, essa parte que a lei civil disciplinar estabelecida por Moisés era apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo, como vem modificando até hoje. Tá bem? Vai ficar bem esclarecido. Então não podemos tomar ao pé da letra, ler determinadas leis lá no Antigo Testamento e achar que elas ainda são válidas. Não são. Naquela época precisava ser assim. Então a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Agora vem os 10 mandamentos. 1. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que há, o que está no alto do céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. O segundo mandamento. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O terceiro. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O quarto, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não furtareis. Oitavo, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. Aqui colocado, né? Está dentro ainda dos conceitos da época. Hoje, evidentemente, né, é um preceito que podemos interpretar se não desejar o cônjuge do próximo. Não importa se é homem ou se é mulher. Né? Décimo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Ou seja, não invejar. Né? Admirar, sim. Poxa, procurar saber como que você conseguiu, né? Se tem alguma dica, né? Da parte de administração, alguns conceitos que podem levar também, de modo geral, a pessoa a ter um sucesso. Né? Isso é legal, né? Bacana isso. Pô, admiro, vou procurar seguir, vamos ver que caminho, que rumo que ele tomou, que passos que ele deu, de repente, que eu posso dar também dentro da minha possibilidade. Né? Não é ter a vida do outro. É diferente de invejar, né, de ficar remoendo tudo que o outro conquista. A pessoa às vezes, né, fica revoltada, isso não faz sentido. Né? Todos nós temos chances, possibilidades. E se a gente está passando por momentos difíceis, vamos fazer uma revisão da nossa própria vida. Né? Todos passamos por altos e baixos, enfim. Mas, voltando aqui então, esses são os 10 mandamentos, a lei de Deus. Como nós dissemos, na sua essência, válida para sempre. Bem? Lembrando que alguns mandamentos foram colocados, de certo modo, para que fosse melhor entendido para pessoas daquela época. Por exemplo, a questão do sábado, né? Guardar o sábado. Hoje muitos tiram um domingo como um dia, né? Para orar, para ir ao seu culto, ou à missa, ou enfim, né? Ou outro dia da semana, né? Para praticar atos da sua religião. Tá bem? Mas é invariável isso aqui, essas leis. Agora vem seguindo o comentário do Evangelho, segundo o Espiritismo. Né? Esta lei é de todos os tempos e de todos os países e tem por isso mesmo um caráter divino. Já falamos.
Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos sauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. Porque o povo tinha medo, né? Olha, são ordens de Deus, isso vem de Deus. Ele tinha essa autoridade para poder ter controle sobre o povo, para poder bem conduzir aquele povo. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. Já até comentamos antecipadamente. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo deles um dever de extermínio. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. E é isso, meus amigos. Aqui não temos a finalidade de aprofundar, né, esse estudo bibliográfico, ou mesmo um estudo mais aprofundado de passagens bíblicas. Né? Para isso existe até cursos, palestras, né, de 1 hora, até congressos, né? Mas, enfim, o mais importante é entendermos que Moisés foi, sim, designado por Deus. Naquela época era a figura de mais capacidade, né, para cumprir essa missão, né? E preparou, dando sequência, né, aos trabalhos lá de outros antepassados até, ao preparo do terreno, digamos assim, que depois viria o Cristo, né? Que aí sim seria que foi o grande semeador e a grande figura mesmo, né? O mais evoluído que já passou por aqui. E ainda assim depois Cristo alertou, né? Já deixou claro que viria o Consolador, que é a doutrina espírita. Isso vai ser revisto na verdade, né? Estamos reestudando. E aqueles que estão vendo até pela primeira vez, vale a pena, é muito bacana. Então, lembrando, estamos seguindo uma linha do tempo, uma linha cronológica. Moisés, depois ao Cristo e depois o Espiritismo Consolador. Tá bem? Bom, assim sendo, encerrando o estudo da semana, né? Nosso estudo desta noite. Agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade e vibrando neste momento por todos os nossos irmãos, por toda a humanidade, principalmente por todos aqueles que mais necessitam, aqueles nossos irmãos, vibramos por eles, os irmãos que estão em abrigos, em casas de recuperação, em casas de repouso, aqueles que lutam, né, nessas instituições para vencer, para se livrar dos vícios, sejam quais forem, os irmãos que perambulam pelas ruas, nossos irmãos que se encontram presos, cumprindo penas, por todos aqueles que também trabalham em todos esses locais mencionados, pelos irmãos que se encontram em hospitais e por todos aqueles também que ali trabalham, dão toda a atenção, tanto médicos, enfermeiros, profissionais ligados à área de saúde, até aqueles da limpeza, da copa e cozinha, todos são importantes, todos colaboram para a plena recuperação de todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram internados em tratamento, passando por cirurgias, enfim. Né? Por todos na humanidade, principalmente por aqueles que vivem em regiões de conflitos, que tenham paz. Lembrando que a paz vem de dentro para fora, ou seja, está dentro de nós mesmos a condição de paz, para que assim possamos ter acesso, merecermos continuar aqui na Terra como um planeta de regeneração, para o qual já estamos caminhando. Então assim seja, e uma ótima semana a todos. Deus abençoe.